e depois disponibilizada nas nossas páginas habituais. Eu ia dizer, Jamil Albuquerque prefere ser apresentado ou que se quer apresentar, porque eu estou aqui com seu currículo invejável, muito bom, como dizem os brasileiros, maravilhoso. O que é que o Jamil prefere? Que eu lhe apresento ou quer se auto-apresentar? Professor Mosquito, tem uma máxima que diz que quem fala de si mesmo, na advocacia diz o seguinte, quem tem a si mesmo como cliente tem como alguém despreparado como defensor, porque quando a gente vai falar de si mesmo, a gente não sabe exatamente o que falar, né? Então, falar de mim mesmo, eu diria que eu falaria o meu nome, e me parece que... Bom, mas Então, eu tenho aqui algo interessante. O senhor é conferencista, economista, é palestrante convidado por várias universidades, inclusive a Universidade da Califórnia, é observador convidado na ONU para a ECOSCO, é pós-graduado em marketing, é teólogo com ênfase em filosofia, é professor convidado de gerenciamento de cidades pela FAAP, foi secretário do governo de Ribeirão Preto, São Paulo, é escritor, é orientador político e empresarial, com larga experiência em carreiras, preside a marca Mastermind, Escola de Negócios para Líderes, no Brasil e em 8 países da língua portuguesa. É citado entre os 10 autores mais lidos pela revista... qual é a revista? Deixa aqui ver. Revista Veja, em 2016. O senhor escreveu 8 livros: A Lei do Triunfo, A Arte de Lidar com Pessoas, Líder com Mente de Mestre, Vivendo e Aprendendo a Jogar, Como Pagar as Contas com a Mente, A Filosofia do Sucesso, os 12 Segredos de Jesus Cristo. Uau! São 8 páginas. O senhor ainda fez várias palestras e tem um currículo muito invejado. Como consegue fazer isso tudo? Eu até pensei que ia só ser lido ali, presidente da Fundação Napoleão Hill, e já estava bom. Eu não sabia que o professor tinha tanta coisa escrita. Digamos que o bom da vida é o tempo, né? Porque o tempo ele permite que a gente vá dedicando essa busca pelo saber. Então, isso tudo que foi feito são praticamente 60 anos de vida, que é a minha idade, dedicados à educação, dedicado ao empreendedorismo, dedicado à liderança. Eu tenho... O que me credencia a falar de liderança é que, pelas nossas salas da Fundação Napoleão Hill, só na língua portuguesa já passaram mais de 150 mil líderes nesses quase 30 anos. Nós tivemos líderes que se tornaram governadores de estados, senadores da República, que tornaram-se prefeitos, isso para citar líderes públicos. Nós tivemos líderes que são líderes com faturamentos acima dos bilhões de dólares com suas empresas. Então, são pessoas que geram milhares e milhares de emprego. E nesses mais de 30 anos na docência e dedicado as últimas 3 décadas à área de empreendedorismo, da educação corporativa, isso me faz com que eu possa falar, me credencia a falar de liderança e me credencia a falar de empreendedorismo. E eu fui acompanhando nas salas e escrevendo histórias e estruturando história da liderança autêntica e transformei isso em livros. E quando lançava os livros, por ter uma linguagem de fácil compreensão, eu fugi do academicismo. O que significa isso? É quando você pega uma linguagem e faz dela muito rebuscada
e quando a linguagem é muito rebuscada, cria dificuldade de conexão com a pessoa que está vivendo o dia a dia, amassando o barro. Então, esse talvez seja o grande segredo do êxito e do sucesso dos meus livros, aí que somados passam aí de quase 1 milhão de livros vendidos em alguns países, inclusive aí em Angola, que o livro A Arte de Lidar com Pessoas, ele é vendido aí, foi editado aí pela Top Books, editado em Portugal também pela Top Books, e isso tem feito em Moçambique também, tem um êxito extraordinário, porque fala a linguagem das pessoas do dia a dia. Fiquei muito feliz em ver o Umbala do Saber, que é essa corte real, os gregos e romanos chamavam Umbala de Cúria, Conselho do Rei. A cúria mais conhecida, o Conselho do Rei, é a Cúria Romana, da Igreja Católica. E a palavra cúria gerou a palavra cura, que quer dizer a passagem para um estágio mais potente do ser, porque tudo que é curado faz com que o ser humano fique mais forte. Por exemplo, se eu estou com gripe, eu passo, se eu me curo, eu fico muito mais forte. Então, tudo que passava por aquele conselho, depois do conselho, ficava mais potente, ficava mais forte e mais ampliado. Quem se submete a bancadas de doutorados, de mestrados ou pós-doutorados, eu penso que aqui algumas pessoas já fizeram, já passaram por isso, nós que já passamos por esta sabatina, sabemos o que é enfrentar uma mesa curadora, onde você é sabatinado ao extremo. Eu estou olhando aqui, rindo, porque meu netinho chegou aqui me dar um oi, então, por isso é que eu olhei e dei um sorriso para lá. Então, quando nós somos sabatinados, e a palavra sabatina vem daquelas perguntas capciosas e difíceis que foram feitas a Jesus Cristo sobre o sábado, onde ele correu riscos de vida, quando ele esteve em momentos muito difíceis sobre o sábado, ou seja, ele teve que provar que tinha uma sabedoria maior para poder não ser condenado à morte. Então, você é sabatinado diante de uma banca curadora, que se você mostrar que tem inteligência afinada e está acrescentando conhecimento novo, você vai passar por aquela banca curadora e vai apresentar um conhecimento mais potente para a sociedade. Então, estar diante da Umbala, essa é a expressão Umbala, é isso? Sim, exatamente. Umbala, estar diante desse conselho de reis é, para mim, motivo de muita, mas muita honra. E a palavra saber vem de saborear. O primeiro grande homem que recebeu esse título de sábio, de amante da sabedoria, foi o grande Salomão, o filho do rei Davi, o homem que construiu o primeiro templo da terra, o templo do saber, o templo do guardião das virtudes, o homem que se propôs a construir masmorras para o vício e templos para a virtude. Quando Deus perguntou a ele, peça-me o que quiseres, ele poderia ter pedido o planeta para o grande arquiteto do universo, e ele pediu sabedoria. Então, ele foi o primeiro homem da história humana que ficou registrado, que amava mais a sabedoria do que as coisas materiais. Então, estar no conselho do rei, que ama esse saber existencial, me deixa assim muito, muito feliz nessa tarde de sábado aqui. Hoje é aniversário da minha filha, eles estão aqui preparando. Eu estou parabéns. Na biblioteca, mas como é muito integrado aqui, não tem jeito, né? Tá integrado aqui. E é um prazer e uma honra estar aqui. E falar sobre empreendedorismo, e falar sobre liderança.
Porque o que quer dizer a palavra liderança? E nós temos a nossa língua, a matriz linguística das nossas nações, a matriz linguística das nossas nações tem uma principal, que é ali da flor do lácio, aquela estrutura ali, a flor que florescerá e nunca morrerá, a flor latina, por isso o latim, é onde nasceu Roma. Essa é a grande plataforma, e esta plataforma é que gerou a língua portuguesa. E quando chegou no Brasil, ela trouxe junto também uma plataforma, uma influência grega muito grande, e encontrou no Brasil os tupis-guaranis, que eram os indígenas, os silvícolas daqui, e veio também junto os anglo-saxões, que acrescentaram pouca coisa, mas acrescentaram, e depois veio os africanos, com aquela simbiose, porque os nossos dois continentes se romperam, né? Se pegar a África e o Brasil e fazer assim, ele cola como um quebra-cabeça, justo e perfeito, né? Porque quando houve o grande cataclisma, eles se afastaram e no meio nasceu um oceano, afundou a Atlântida e emergiu as águas e trouxe para cima esses dois continentes, que é o continente africano e o continente americano do sul, e que nós somos simbióticos. É por isso que nós absorvemos tanto. Alô? Inclusive, eu li um documentário, eu li um jornal que dizia que Angola e Brasil tinham uma ligação direta por terra, antigamente, pelo estado da Bahia, Salvador. E a rota na verdade, a estrada era todo um continente só, né? Era todo um continente só. Você pega o mapa, é fácil, é só pegar o mapa ali e fazer isso aqui, você vai perceber que ele encaixa um no outro. Então, nós temos aqui uma matriz linguística latina, grega, tupi-guarani, a africana e a anglo-saxã. Nós temos 5. A palavra líder vem da matriz anglo-saxã, que é de lord. A palavra lord, que gerou para eles a palavra líder, e que gerou para nós, em português, a palavra líder. Lord, Lord quer dizer exatamente a mesma coisa que senhor. Lord e senhor tem o mesmo sentido. É um título de reverência, que quer dizer aquele que indica o caminho. Então, o Lord, quando nós, na Bíblia portuguesa, quando se referimos a Deus, nós nos referimos a Senhor. É um título de respeito, admiração e grandeza. Os ingleses, quando eles se referem a Deus, eles se referem a Lord. Quando eles se referem ao rei, eles se referem a Lord. Quer dizer, aquele que indica o caminho. É o mesmo sentido, é a mesma coisa. Ocorre que, no Brasil, em especial, eu não sei, professor Mosquito e os senhores de Angola, se aí a palavra senhor, como funciona essa relação. Mas eu morei em Portugal durante 2 anos, a gente teve vivência lá, morei no Porto, e isso acontece muito. Então, a probabilidade de acontecer lá em Angola, em Moçambique, também é muito grande. Então, senhor ficou uma expressão de respeito e líder ficou uma expressão de negócios, mas ambos querem dizer aquele que indica o caminho. Como nós falamos liderança, o sufixo ansa quer dizer algo melhor. Então, tudo que tem o ansa no final quer dizer algo melhor. Criança é criar algo melhor, esperança é esperar algo melhor, liderança é indicar o melhor caminho. Então, o ato de liderar é um ato de responsabilidade e de indicar o melhor caminho. É claro que imediatamente vem na nossa cabeça que talvez alguns líderes não indiquem o melhor caminho. Mas veja, essa não é uma liderança autêntica. O que é uma liderança autêntica? A liderança autêntica é aquela que se permeia e se sustenta ao longo do tempo.
as pessoas, alguns líderes não autênticos, eles têm alguns momentos de êxito, momentos de sucesso, mas eles não sustentam. Se nós analisarmos Adolfo Hitler, ele chegou ao poder em 1933 e ele foi morto em 1945. Isso nós estamos falando em 12 anos. Ele causou a maior tragédia da história, um grande genocídio, mas são 12 anos, isso para a eternidade não é nada, isso para o tecido da vida não é nada. Então, ele é um líder efêmero, um líder desprezível, um líder nefasto, e não é um líder autêntico. Ninguém se orgulha de citar Adolfo Hitler, ninguém se orgulha de citar Adolfo Hitler como um líder. Ele não é exemplo de líder. Nós podemos concordar que ele comandou, mas não indicou o melhor caminho. Então, liderar é indicar o melhor caminho, é o que vai na frente, é o que leva o vento mais forte na cara, mas é o que contempla as melhores paisagens, e quem chega cedo bebe água mais limpa. Ou seja, a liderança ela sempre nos recompensa pela dor que ela nos causa. Não há nenhuma possibilidade de liderar sem ser atacado, não há possibilidade. Todo líder é atacado. É atacado, mas ele tem também os seus méritos, os seus benefícios, né? Ou seja, sempre tem o bônus do ônus. E quem paga primeiro o ônus, normalmente tem gratificação melhor no bônus. Essa é a matemática da vida, é a matemática da existência. E empreendedorismo? O que é empreender? Empreender é resolver problemas. Empreender é resolver problemas. A síntese, você pode escrever 400 páginas sobre empreendedorismo, mas a síntese é resolver problemas. E quando a gente consegue sintetizar algo, a gente consegue atingir o código, o ponto de convergência. E quando se sabe o ponto de convergência, não se perde no caminho. A gente sabe por que está vivendo. A gente sabe por que se está trabalhando, a gente sabe por que está fazendo aquilo. Eu gosto muito das sínteses, estou vendo aqui a chegada do Júlio Roberto, estou vendo aqui algumas pessoas, a Carla Krau parece que vinha entrar aqui também. São pessoas que nós convivemos e sabem o quanto eu gosto de síntese. Nós temos um caso na história, eu citei os gregos, que é o caso do Fidípides. Fidípides, para quem não conhece, foi aquele atleta que correu a maratona. A maratona tem 42 quilômetros, 196 metros. Muita gente, às vezes, fala uma maratona de 30 quilômetros. Não existe maratona de 30 quilômetros. Maratona é 42 quilômetros, 196 metros, que é a distância entre a cidade de Maratona e a cidade de Atenas. E esse episódio é um episódio que ilustra muito o que é o poder da síntese, o que é viver por algo. Para quem não lembra, e você já sabe, mas não custa relembrar também essa história, havia uma guerra iminente entre Atenas e os persas tinham exércitos sempre com milhares, sempre gigantes seus exércitos. E o povo ateniense, os guerreiros atenienses foram para a famosa a batalha de Maratona, sabendo que iam perder, porque eles tinham um menor número insignificante perto do exército persa, eles não tinham as mesmas estruturas, as mesmas expertises, e então eles sabiam que ia ser derrotado. O que eles fizeram? Eles reuniram todas as mulheres, todos os velhos e todas as crianças e disseram, nós vamos para a guerra. E a probabilidade de nós perdermos a guerra é de 99%. Nós vamos perder a guerra. Perdendo a guerra, o exército persa vai vir aqui, vai estuprar nossas mulheres, vai matar os nossos velhos e escravizar as nossas crianças, vai queimar as nossas edificações e profanar os nossos ídolos sagrados. Então, vamos fazer o seguinte, se daqui a 3 dias nós não voltarmos, e provavelmente não voltaremos, vocês pegam os nossos ídolos sagrados, taquem fogo na cidade e fujam para outro lugar.
Assim, não seremos humilhados na continuidade. Mas aí, contra todas as possibilidades, aí eles foram lá e ganharam a guerra. Sabe aquelas coisas que a gente não entende e daqui a pouco acontece? Eles foram lá, tinham tudo para perder a guerra, mas ganharam a guerra. E ganharam a guerra, e aí agora já era quase metade da tarde, e se não avisasse Atenas, eles iam lá queimar a cidade e fugir da cidade e destruir a cidade. Aí disseram, quem vai? Fidípides, você é o que resiste. Mas ele tinha guerreado o dia inteiro. Ele tinha guerreado por 3 dias e o dia inteiro. E aí ele disse, bom, mas eu vou. E ele saiu correndo. Correu 42 quilômetros, 196 metros. Chegou, quando ele chegou, por uma palavra. Às vezes, o sentido da vida, às vezes, é uma palavra. E o poder da síntese. Imagina se ele chegasse lá e disse, ai, meu Deus, como eu estou cansado. Puf, caía morto. Eles iam tacar fogo na cidade, não ia ter cumprido a sua missão, não teria atingido o seu objetivo. Ou se ele dissesse, cheguei aqui, nossa, como a batalha foi muito difícil. Se ele fosse dar um relatório antes de dizer vencemos, puf, caía morto, não cumpria o seu objetivo. Então, o poder da síntese, o poder de entender por que a gente está fazendo alguma coisa, faz com que a vida tenha sentido. Hoje nós estamos aqui, há 25 séculos depois, falando de Fidípides, porque ele entregou uma palavra que era a sua missão. Ele solucionou um problema. Então, empreender é solucionar problemas. Nós temos que ter esta percepção do que é empreender. Quando eu falei para 78 países na ONU, no Conselho para Emprego Digno, a geração de emprego e trabalho dignos na ONU, e parece, professor Mosquito, que falasse ONU, é isso? É assim que se fala em Angola, é isso? É ONU, sim, senhora. Nós ONU. temos a pronúncia bem, Para nós mas aqui nós falamos ONU. A gente coloca o acento no O, e vocês colocam o acento no U, é isso? Exato, exato. ONU. Quando eu falei na ONU, ou ONU, eu falei para 78 países, que são países que não fazem parte da elite dos países da ONU, porque a ONU tem filiado 198 países, mas existem 205 países no mundo, só que alguns não são filiados na ONU e não são reconhecidos como países. Por exemplo, a Somália não é filiado à ONU, mas é um país estabelecido e consolidado. E é o único país do mundo onde não tem um governo organizado. São os governos fragmentados em cima de um mesmo país, tanto é que lá, até hoje, ainda existe a pirataria na Somália. Existe, por exemplo, a Jordânia, a Jordânia não, como é que é? A Palestina, perdão, confundi Jordânia com Palestina. A Palestina, que é um país, mas não é reconhecido, não é dentro da ONU. Então, isso são alguns casos. O País Basco, ali na Europa também, que faz parte, se declara como país, mas está dentro da Espanha. Então, existem esses casos, são 198 países. Mas tem 20 países que comandam a ONU. E tem 8 países que fazem parte do Conselho de Segurança da ONU. Os outros são o que nós chamaríamos de baixo clero, ou seja, estão lá, mas não têm aquele tamanho, não têm aquela influência. Essas pessoas, eles têm dificuldade de gerar emprego, de administrar os seus países, de pagar a conta no final do mês. Então, a grande discussão é como gerar emprego, e que esse emprego seja trabalho digno, não seja um trabalho escravo, não seja para machucar as pessoas, mas seja para que elas possam produzir. E qual foi a essência de todas as reclamações? Falta em nosso país liderança, líderes e empreendedores. Então, vejam, a ausência de líderes e a ausência de empreendedorismo pode fazer um povo passar fome. A ausência de líderes e de empreendedores pode fazer um povo não ter roupa, não ter casa, não ter trabalho, não ter transporte, não ter saúde.
É estratégico desenvolver em um país, e esse é um conselho de reis que precisa entender, que tem que se colocar isso como matéria estratégica, uma matéria estratégica para podermos formar líderes, banco de reserva, para que a humanidade possa ter continuidade, para que o contrato psicológico entre as gerações seja mantido. O que é o contrato psicológico entre as gerações? É o ser humano dos 18 aos 65 anos, ele tem que produzir com força e vigor para se autossustentar, prover o sustento da sua família, estruturar a sua vida e dar uma parte do seu rendimento como um tributo ao governo, ou seja, como uma homenagem ao governo, para que este governo prepare quem está chegando, as crianças, com educação, com estrutura, com segurança, dê proteção para que quem está no auge da sua força e do seu vigor possa produzir e cuide de quem está saindo, que é a terceira idade. Esse contrato, para ser mantido, precisa ter líderes empreendedores. O que faz um líder empreendedor? É que ele tem uma visão bem definida, é que ele tem capacidade técnica e que ele tem resistência emocional para poder enfrentar as adversidades interpostas no seu caminho. Isso é que faz uma nação forte, isso é que faz uma empresa forte, isso é que faz uma cidade forte, isso é que faz uma família forte. Uma família sem líderes fortes é uma família frágil. Uma família sem um líder que comanda é uma família que vai para a vulnerabilidade social. Se numa família a ausência de líderes é uma tragédia, é um cancro que pode desestruturar e matar a família, imagine isso em outras escalas. Então, nós que estamos aqui temos que ter consciência deste objetivo bem definido, que é desenvolver a liderança. E esta é a causa primária que nós, da Fundação Napoleão Hill, temos como objetivo bem definido: transformar as pessoas em líderes, empreendedores, socialmente responsáveis. Líderes que saibam indicar o caminho, empreendedores que saibam criar soluções e riqueza, resolvam problemas e que saibam cuidar da sociedade, porque não adianta para criar riquezas, não adianta você destruir o meio ambiente, destruir as cidades, destruir os rios, destruir toda a estrutura. E para isso nós temos metodologia, nós temos uma estrutura muito bem definida. A nossa fundação fica com sede nos Estados Unidos, aqui no Brasil fica na cidade de Ribeirão Preto, que é uma cidade com mais de 1 milhão de habitantes no interior de São Paulo, é uma cidade muito forte, e daqui cuida de todos os países da língua portuguesa. A Comunidade dos Países da Língua Portuguesa, CPLP, é composta por 8 países. E nesses 8 países vivem mais ou menos em torno de 310 a 320 milhões de habitantes. Só o Brasil tem 220 milhões, a Angola, eu andei vendo aí os números atualizados, fala em torno de 40, 42 milhões, eu gostaria que me atualizassem, caso É os mais ou menos sejam... por aí. O censo de Como é que é, Patrício? 2014, professor, o censo de 2014 dava estes números, não são exatos e precisos, nem eu tenho, mas estão entre os 30 e os 40 milhões. Por aí. Eu peguei censos aí, eu pedi aí de 2020, de 2018, me parece que saiu 42 milhões. Eu Já perguntei no sim, Google isso. Então, são 42 milhões. Quando vai para o Moçambique, que até me surpreendeu, pensei que o Moçambique tinha menos gente que Angola, mas parece que tem um pouco mais, fala em 45 milhões em Moçambique. Me surpreendeu isso. Então, nós estamos falando aí de 80 milhões.
de 80 milhões, mais 220 é 300 milhões. Aí nós pegamos mais 10, 12 milhões em Portugal, nós já estamos aí com 310 milhões. Nós pegamos ali Cabo Verde, que são populações pequenas, então é em torno de 300, 310, 315, 320 milhões. Talvez nós somos uma comunidade de 300 milhões de seres humanos, de almas, que falamos esta língua, que nos entendemos, que temos algo em comum, que nos une e orienta, que é a língua portuguesa, uma língua belíssima e extraordinária, e que precisamos nos unir com esse projeto de formar líderes, porque a África é um país, é um continente que é o continente que vai estruturar o próximo milênio, porque qual é o continente para crescer? Nós temos 2 continentes para crescer. Um é a África, o outro é a Antártica. A Antártica tem muitas coisas, a partir de 2048 começa a divisão da Antártica, porque com o acordo de 1948 ficou o continente que não tem dono, né? Mas ele ficaria por 100 anos sem dono apenas. Então, a partir de 2048, a Antártica começa a ser dividida. Qual é o critério para dividir a Antártica? Vai ser o mesmo critério que se usou do Tratado de Tordesilhas, o uti possidetis, a utilização da terra para quem tem posse da terra. Então, será quem tem uma base lá, por isso que o Brasil mantém uma base lá, por isso que a Inglaterra gastou bilhões de dólares numa guerra para ficar com uma ilhazinha medíocre lá, chamada Ilhas Malvinas, que os ingleses chamam de Falklands, para poder estar perto da Antártica. É por isso que a China foi lá e comprou toda a Patagônia, e hoje a Argentina não tem mais soberania sobre a Patagônia, para poder ficar perto da Antártica. Ou seja, eles estão olhando 2, 3 séculos na frente, eles estão preparando os netos deles para mandarem e governarem nos nossos bisnetos. Então, nós também temos que, se existe estratégia, existe contra-estratégia. Nós temos que nos unir, isso aqui é um conselho de rei, e conselhos de reis tem que montar exército, porque reis que não têm exército não dão ordens, obedecem ordens. Reis que têm exército negociam. Então, nós vamos montar este exército do saber, de olhar o futuro, de enxergar o futuro. E agora, a Antártica, tem 1000 teses sobre a Antártica, dizem que aquele gelo não é gelo, é nuvem, que lá embaixo tem um continente, ok, talvez seja verdade, porque existem muitas coisas que nós não sabemos nem sobre o nosso planeta, e muito menos sobre o entorno dele, né? Mas a Antártica, mas a África não, a África está pronta, a África tem rios, a África tem terra, a África tem você dá uma enxadada, tem minério embaixo do subsolo. O que precisa a África? A África precisa ser estruturada, a África precisa ser preparada com lideranças empreendedoras, é que os africanos se organizem e consigam fazer daquele continente um continente milionário e rico como ele merece ser, para que não venham mais pessoas lá e comprem tudo e fiquem dono de lá, né? Então, essa é professor Mosquito, professor Patrício, professor Joaquim Paca, para que eu estou lançando aqui, que a gente mantenha firme o nosso propósito de formar líderes. Obrigado, professor Paulo Sérgio. E agora estou aberto a perguntas e respostas. Sim, senhora, professor. Antes de tudo, como anfitrião também aqui do espaço, gostaria de saudá-lo primeiro, né, por esta explanação, essa incursão que fez pelos diferentes pontos para chegar até o âmago do nosso tema, estamos a referir. Gostei muito da incursão que fez pelo recorrido da mitologia grega para poder explicar a essência do que é liderança e o que é empreendedorismo. Suponho que esse foi um insight que ficou para todo mundo e é extremamente bom. Tanto não tem palavras para agradecer exatamente essa viagem, porque é a partir dessa recolha de espaço e, sobretudo, de pedaços da história que nos ajudam a montar o futuro, né?
E mais ainda, esse alerta que deixou agora para a necessidade da África fazer os seus líderes para que daqui a 20, 30 anos não sejamos engolidos, entre aspas, por outros potentes, também é muito bom. É uma referência que ficou aqui, que sempre vamos replicar, nós como africanos como tal, é mais um conselho que a gente recebe. Então, não sei, para mim já está a ser extremamente proveitoso e, como se diz, já ganhei o dia por esses 3 ou 4 pontos que o professor aqui focou. Espero muito bem que faça ainda mais com o decorrer, em função das respostas das perguntas que para aqui forem chamadas a serem feitas. Por isso, em nome Muito da Umbala, obrigado. agradecer. Em nome da Umbala, Obrigado. agradecer, professor. Eu só gostaria de perguntar se a minha fala está bem compreensível para vocês da África. Sim? Ótimo. Nós temos um vínculo linguístico Muito tão bom grande. e não sei se o professor teve conhecimento, mas a nossa vida é feita sempre em resultado ou reflexo também do que se passa no Brasil. Nós temos uma ligação umbilical tão forte que Muito hoje por grande. hoje temos, só para dar um exemplo de como a língua pode ser fácil para nós, um dos canais de televisão que a gente mais vê é a Globo, o outro é a Record, por isso, a Sim, partir dessa percepção, pode-se ver que a diferença sim. linguística não fica, a barreira linguística não fica uma preocupação, Não fica porque uma habituamos-nos preocupação. às coisas, né? É. Nós temos essa Recomendo vantagem. mais a Record do que a Globo. Acho melhor a Record. Então, temos trabalhado nisso, né? Outra coisa que fica do laço umbilical da Angola e o Brasil é só para fazer menção também. Angola ficou independente em 1975 e o primeiro país que reconheceu o Brasil, Angola como país independente foi o Brasil, né? Mesmo na época da ditadura ou do Figueiredo ou do Geisel, já não estou em erro para dizer quem é agora praticamente, mas foi o primeiro país que reconheceu a independência da Angola, né? Então, para além do que já tem das ligações, também temos esse cordão umbilical ligado por outros aspectos e tudo isso faz com que as coisas estejam facilitadas entre nós. Por isso, não se preocupe, Muito professor, bom, muito bom. não se Muito preocupe que bom. nós estamos aqui. Estou aqui de pé à ordem para perguntas e respostas. Estou vendo a Carla aqui agora, vendo aqui alguns Pois. rostos Então, conhecidos. sim, senhora, então vamos fazer o seguinte, professor, que é para termos organização, vamos pedir aos nossos companheiros de plateia e aqui da Umbala, aos nossos sobetas, que cada um, quando precisar, ou levante a mão através do símbolo que tem aqui, a plataforma tem, ou então escreva no chat que está interessado em fazer a pergunta e caso a gente depois passa a pergunta para o professor. Por isso, peço que se inscrevam ou pelo chat ou então levantando a mão, como fez agora já o Paulo Sérgio, né? Tem aqui o Paulo Sérgio já levantou. Se mais alguém tiver, como tenho 2 páginas para procurar, mas vou fazer o meu melhor de ter sempre atenção quando tiver uma mão levantada. Então, podemos começar com as perguntas do Paulo. Por uma questão de tempo, sobretudo, né? Vamos equacionar aqui a questão de tempo, de certeza que são muitas perguntas. Queríamos que fossem breves, diretos ao ponto, e mais do que isso, claros também para não dificultar a vida do professor. Obrigado a todos. Paulo, tens a palavra. Ok, eu reitero as minhas saudações, de acordo com os horários, bom dia, boa tarde, boa noite, de acordo com o país em que cada um dos integrantes deste épico webinar que se faça realizar aqui. As minhas saudações aos moderadores, ao nosso cota, o nosso nome engano, sobe aqui da Umbala, também cota Patrício Jeremias. Vou colocar cada as minhas saudações, igualmente extensivas ao igualmente moderador Mosquito Garrido, e não deixar de ser rasgados elogios ao nosso preletor, o doutor Jamil Albuquerque, rendo-me ante a forma como está a levar este webinar, está a apresentar, e eu sinto-me tocado, de veras tocado pela forma como fez uma retrospectiva histórica até que depois viesse a constituir as perguntas, né? Eu queria fazer contribuições, mas isso vou deixar para a fase da língua fiada. Isso de modo a não roubar muito tempo. Sinto-me honrado de tão ilustre figura e de poder ter o privilégio e grande prazer de interagir com o Dr.
Jamil Albuquerque. Então, cá vai a minha primeira questão. Doutor, nós em Angola, nós vivemos num país que é pautado para os negócios, ainda vivemos num país com excessiva burocracia. E assim sendo, isso causa um mal que emperra, atrasa o desenvolvimento, atrasa um bloqueio das mentes. Então, verifica-se muita procrastinação. Então, gostaria que o doutor fizesse um pronunciamento no mundo dos negócios, né? No mundo do empreendedorismo, o grande mal que causa, não é, a procrastinação no mundo do empreendedorismo. A segunda questão é mais a título de consulta. Eu estou na criação de uma empresa que tenho fé que venha a crescer. Sou futuro empresário e... Eu quero pedir para o professor Paulo falar mais perto do microfone. Fala mais perto do microfone para eu poder... Isso. Consegue me ouvir? Paulo. Agora melhorou. Ok. Acho que o volume estava abaixo. Então, desculpa, doutor. Conseguiu perceber a primeira situação? A primeira coisa? A primeira pergunta, conseguiu perceber? Entendi. É sobre como vencer a procrastinação, é isso? Esta Exato, é a pergunta? Esta e vem mais uma segunda. Certo. Não vou prolongar porque há muita gente ainda que quer fazer perguntas. A segunda é: eu sou futuro empresário, uma empresa cá no país. Eu sou o diretor da empresa que está sendo criada e a empresa, que vantagens é que eu tenho? Uma pergunta à plateia. Eu quero fazer uma pergunta à plateia. Sou só eu que está falhando ou está falhando para mais alguém? Nós estávamos a convidar ele Paulo, para cá. Paulo. Está picotando. Pois, o teu som não está muito bom, Paulo, então é melhor ser direto, porque quanto mais fazes coisas, mais tempo, menos se entende a pergunta. Então tem que ser direto e rápido para facilitar o processo. Porque está picotando muito, está fragmentando muito a Informação. Uhum. Sim, senhor. Ok, então eu quero saber, na criação de uma empresa, o que é que fica mais em conta? Ter várias contas bancárias para várias operações empresariais ou ter uma única conta onde faças todas as operações empresariais? Vamos a poder resumir a minha pergunta. Certo. Entendi a pergunta. Então, eu vou dividir exatamente a pergunta em duas partes. Primeiro, obrigado pela pergunta, Paulo. Você toca num assunto do empreendedorismo que é a área comportamental. E nós todos sabemos que a tecnicidade ajuda, é fundamental, agora o comportamento é que define o resultado. Todos nós que estamos aqui com mais de 40 pessoas, quase 50 pessoas, sabemos que comportamento muda faturamento. Ou seja, se eu mudei meu comportamento, eu mudo meu faturamento. E esse comportamento passa por algumas vertentes, alguns caminhos. Um deles é a procrastinação, que é o hábito de deixar para amanhã o que devia ter sido feito ontem. Isso é a procrastinação. E no Brasil tem uma gíria de que se fala empurrar com a barriga. Ou seja, ir levando as coisas, deixando para amanhã, deixando para amanhã, deixando para amanhã, até que amanhã se torne urgente aquilo que era apenas importante. Então, como vencer essa procrastinação? Professor, desculpa interromper, professor, é só para referir, tem o Léo Eduardo, que está com o microfone ligado, se faz favor, para poder desligar, que está a interferir. O Léo está com o telefone ligado, está com o microfone ligado, eu estou lá a pedir porque não consigo falar com ele, já mandei mensagem. Léo Eduardo, faz favor, pode desligar o seu microfone. Sim. Sabia que ia passar no fio, aí pegar algo, porque tinha que fazer... Obrigado. O Felipe Brito também, se faz favor. Vamos ficar sabendo. Felipe Brito. Eu vou desligar todos os microfones, doutor Patrício, um minuto. Vamos lá. Professor Mosquito pode desligar como também por ter... O professor Mosquito pode desligar porque ele é o anfitrião, o moderador pode... Vou já fazer isso.
Isso. Com cunhado. O pai estava Ah, lá, então, a me chamou, procrastinação se vence. Pode abrir o microfone, Ok, doutor. ok. Abri meu microfone aqui agora. A procrastinação, que é esse hábito danado de deixar para depois da manhã o que deveria ter sido feito ontem, para poder vencer isso, existem alguns passos. Primeiro, é saber claramente o que se quer. Nada, absolutamente nada, substitui um objetivo bem definido. Qualquer pessoa que saiba para onde está indo, ele consegue vencer a preguiça, que procrastinação é uma palavra simpática e bonita para falar do nosso defeito, do nosso vício emocional, que é a preguiça. Tá? Então, como vencer isso? Eu tenho que saber claramente o que eu quero. Eu sei para onde eu estou indo, eu sei qual é o meu objetivo, o que eu quero. É só ganhar dinheiro? Qual é a satisfação que eu tenho? É a sobrevivência? Nós temos 3 níveis de motivação. O que é a motivação? É aquilo que me move para uma ação. Você tem a motivação externa e a motivação interna. A motivação interna é emoção. Então, todos os dois têm a mesma raiz do mover, o movimento. Um me movimenta interno, outro me movimenta externo. Então, a necessidade é uma coisa que faz o ser humano se movimentar. Eu preciso comer, eu preciso dormir, isso me movimenta. Agora, o que faz a motivação ser intrínseca, elevada e sustentada? É quando eu sei que eu tenho um legado para deixar, eu tenho algo maior para deixar. Como é que eu quero ser lembrado quando eu não estiver mais aqui? O legado é uma obra maior que a vida. Então, quando a gente sabe exatamente o que está fazendo, é muito mais fácil vencer a procrastinação. Então, passa pelo autoconhecimento, saber exatamente quais são as minhas fortalezas, quais são os meus pontos fracos, quais são as minhas oportunidades e quais as ameaças, onde é que mora o calcanhar de Aquiles em mim. Então, essa é uma das coisas para vencer a procrastinação. Segundo, é praticar a ação da iniciativa. É começar a todo dia, por quê? Porque a iniciativa é um músculo como qualquer outro, ele é um músculo emocional. Assim como nós temos o músculo do braço, nós temos o músculo do corpo, nós temos os músculos emocionais. Então, praticar a proatividade é uma maneira de ir treinando, de ir desenvolvendo. E terceiro passo é vencer as armadilhas da mente. O que significa vencer as armadilhas da mente? É procurar as tais compensações. Ou seja, como são compensações? Quer ver como a gente encontra uma armadilha da mente muito fácil e a gente de vez em quando faz isso? É quando você vai fazer alguma coisa que você sabe que não é legal, não é tão ideal, não é tão bom para você, mas aí a gente diz assim, mas eu mereço, né? Eu mereço. Aí você quer beber uma cerveja, beber um uísque, beber uma cachaça, você quer comer um doce, não sei o quê, aí a gente diz, mas eu mereço. Significa que aquilo que eu estava fazendo era uma punição. Então, eu quero um merecimento, eu quero um prêmio por aquele processo. Confunde reconhecimento com recompensa. Embora os dois comecem igual, tem sentidos diferentes e impactos diferentes. Então, vencer essas armadilhas da mente. O que eu quero? O que eu quero escrito na minha lápide lá? O que eu quero? O dia que eu souber a frase que eu quero escrito no meu túmulo, eu vou vencer todas as procrastinações, porque eu sei exatamente por que eu vou viver. Eu começo a viver de acordo com aquela frase. O dia que a gente define, a frase do túmulo define a estrada da vida. Com relação à pergunta técnica contábil, sabe que existe uma coisa chamada legislação, embora aprovada agora, 5 anos atrás, a tal contabilidade internacional, que é um dos avanços mundiais, onde você pode negociar com o mundo todo com as mesmas regras, mesmo assim ainda tem as variáveis nacionais, cada país tem as suas variáveis. Por exemplo, para nós é muito difícil negociar com Angola, é na hora de tirar o dinheiro de Angola. Para nós é um caos, porque quando vai sair o dinheiro de Angola,
Não preciso falar para os angolanos o que significa isso. Para você tirar legalmente é um trabalho danado, e para você tirar ilegalmente é um risco danado. Quer dizer, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Então, não é muito café pequeno. Agora, se eu estivesse aí e se eu fosse responder, se eu fosse consultor da sua empresa, eu diria assim, Paulo, primeiro fortaleça para depois dividir o restante. Primeiro faz o bolo crescer para depois repartir. Então, tenha uma conta, crie credibilidade nessa conta, faça quem está olhando, porque o sistema financeiro se conversa entre eles. Lá em cima, todos se conversam, lembre-se sempre disso. Lá na cúpula, todos se conversam. Então, tenha força em um banco, que todos têm respeito, que o dia que tu for para lá, o cara que está aqui sabe, bom, é melhor ele colocar um pouquinho ali do que fugir tudo para lá. Então, eles vão te deixando. Mas se tu começa a pingar, fragmentou, perde. Fragmentou, fica fraco. Todo fragmento, a maior nação da Terra, belicamente falando, é os Estados Unidos. Perdeu a guerra do Vietnã, por quê? Por causa do framing, fragmentação de comando. Um bando de colonos ganhou a guerra da maior potência bélica do planeta. Então, tenha sempre unidade de comando. Então, melhor é uma conta só, inicialmente. Primeiro ficar grande, a máxima que tem aqui no Brasil, cresça, depois apareça. Obrigado, professor. Temos também o Léo Eduardo com a mão levantada e uma questão no chat do Joaquim Paca Massanga, que pergunta o seguinte: deixo aqui a minha questão para aproveitar o tempo. É possível empreender e criar lideranças sem políticas públicas favoráveis, entendendo ao excesso de burocracia e cargas fiscais? De quem é essa pergunta, professor Mosquito? Joaquim Paca Massanga. Certo. O Joaquim Paca, onde é que está o Joaquim? O Joaquim está aqui no Brasil, ou que está em Florianópolis? Está em Florianópolis, sim. Que está em Florianópolis, mas é de Angola, né? É assim, é possível, a pergunta, Joaquim, é muito boa, porque você mostra aqui a questão da política pública. Vejam só, é possível, sim, criar lideranças sem a presença de políticas públicas. Agora, não é possível criar lideranças sem metodologia. Tá? Não é possível sem metodologia. Como é que os Estados Unidos criou os seus líderes? E nós temos que olhar as sociedades que deram certo. Né? Os Estados Unidos criou seus líderes através de três grandes eixos: as igrejas, o esporte e os grupos de filosofia, as sociedades secretas. Eles estruturaram muito bem a formação de líderes nas igrejas e estruturaram muito bem a formação de líderes no esporte. Tanto que o Progress Report, o relatório de progresso que você tem na high school, no segundo grau, para eles, aquilo é muito importante na hora que chega lá na faculdade, que chega lá na universidade. Porque o que conta lá? O que conta lá é qual foi o time que jogou, qual foi o esporte que você praticou, quais os títulos que você teve. Por quê? Porque no esporte você aprende o quê? O prazer da vitória e a dor da derrota. Você aprende muito no esporte. E você aprende no esporte uma coisa chamada competição sem dor. Você participa de uma guerra onde tem regras. O esporte encontrou eco tão profundo em nós porque é uma guerra que tem regras, tanto que nós falamos o futebol, sempre que a gente vai se referir, a gente chama dos guerreiros, né? E quando a gente fala de um chute muito forte, a gente diz, aquela bola veio que nem o tiro de um canhão, porque ela tem essa similaridade com a guerra. Então, toda essa estrutura foi formando líderes. Agora, tem que entender que a política pública consolida cultura. Então, é fundamental nós infiltrarmos pessoas bem intencionadas nos governos. Se nós quisermos dominar a longo prazo, nós precisamos das igrejas, precisamos dos esportes,
precisamos das sociedades discretas e precisamos entrar nos governos, porque as políticas públicas é que definem a cultura a longo prazo. Porque uma política pública pode destruir uma história de 10, 20, 30, 40, 50 anos. Se eles proíbem as igrejas de se reunir, por exemplo, destrói a gente rapidamente. Então, é fundamental cuidar dos dois pilares. Obrigado, Bons políticos formam boas sociedades. Obrigado, professor. Léo, vou pedir o Léo agora porque faça a sua pergunta, estava com a mão levantada e temos mais perguntas no chat, mas vamos dar prioridade ao Léo, que estava com a mão levantada. Léo, bem-vindo ao Bola de Saber. Qual é a sua questão ao professor Jamil? Está com o microfone desligado. Oi. Pois não, estamos te ouvindo, Léo. Oi, alô? Já ouvimos. Já ouvimos. Já ouvimos. Sim. Estamos te ouvindo, Léo. Não, então, estou acompanhando, estou gostando muito da live, né? Estou acompanhando tudo, estou anotando tudo, essas coisas aí. E você está falando da onde, Léo? Jaboticabal, São Paulo. É aqui perto, relativamente perto. Você tem uma pergunta específica para nos fazer? Não, então, estou acompanhando tudo isso, né? Estava anotando e até ia perguntar para as outras coisas, mas hoje a live, assim, exclusivamente, ela vai tratar de partes políticas, que é interessante também, mas eu queria saber, assim, vai tratar nesse quesito mais, porque uns amigos meus já estão conversando sobre o assunto para Jaboticabal e verificando quais seriam as partes legais para Jaboticabal, só que a gente ainda não tem como saber atingir a legislação. Queria ver até com o Dionísio depois sobre essa parte, conversar com vocês, o Dionísio, porque a parte de biogás aqui seria interessante para introduzir para a nossa região, como eu estaria estudando isso, né? Vou abrir agora, inclusive o curso agora a gente está viabilizando uma condição agora para nós conseguirmos pagar. E qual é a pergunta que você gostaria de fazer, Léo? Então, sobre o caso da legislação... Legislação municipal, estadual, municipal. Da viabilização legal do biogás para nós. Tá, ok. Muito obrigado. Entendi. Da assim, biomassa, né? Veja bem, a legislação aqui, agora vamos falar de Brasil aos convidados de Angola. Nós estamos aqui no Senado Federal, está circulando uma grande lei falando sobre a proteção do carbônico, do gás carbônico, através das legislações de proteção de florestas, e em especial a floresta amazônica. E o biogás, que é uma alternativa que nós dependíamos da Bolívia e ficamos refém da Bolívia por muitos anos, agora, no Mato Grosso do Sul, tem reservas de biogás ali que pode sustentar o Brasil aí por séculos. Então, a mudança, a partir do momento que vem para o Brasil, ele barateia o custo, a logística e a acessibilidade e torna-se um bom negócio. Toda a energia é um bom negócio. Agora, aí em Jaboticabal você tem que falar com o ORI, ver se eles aceleram aí as legislações municipais. Se tiver mais uma pergunta... Léo, acho que está satisfeito, não? Se não, vamos para uma última pergunta. Dionísio, quer falar em viva voz ou quer que a sua pergunta seja lida por nós? Onde está o Dionísio? Dionísio, onde está eu vou ler a pergunta de Dionísio. Alô, bom dia, boa tarde, quer dizer, desculpe o atraso, é que eu estava em outra localidade. Você está falando da onde, Dionísio? Estou falando de Patos de Minas, Minas Gerais, Brasil. Patos de Minas. É o sul de verdade, Minas aí, né? Não, aqui é a região próximo ao Triângulo Mineiro. Nós estamos a 220 quilômetros de Uberlândia, 270 de Uberaba, 550 de Brasília e 800 quilômetros de São Paulo. Certo. Qual é a sua pergunta, Dionísio?
Então, eu até fiz uma pergunta no chat, né? Porque eu acabei, infelizmente, pegando a última meia hora da live aqui. Uma das questões que eu vejo muito, né, é a questão de desenvolvimento de conhecimento e de competências. Na pergunta do chat, eu perguntei o seguinte: o senhor acha que para um desenvolvimento melhor de competências, né, até mesmo para amplidão no trabalho, desenvolvimento intelectual e tudo mais, o senhor acha que há necessidade, primeiro, de um autoconhecimento e depois busca de conhecimento em cursos e treinamentos? Qual seria o papel das políticas públicas nesse sentido? E o que o senhor vê do terceiro setor? Eu vi ali, apareceu ali, qual o papel das políticas públicas no terceiro setor. Né? Então, obrigado pela pergunta, Dionísio. Aí o Triângulo Mineiro, essa região aí é gigantesca, produtiva, e é onde você está perto das maiores reservas de nióbio do mundo. Ou seja, o diamante do futuro está aí, do planeta, aí na tua região. Agora, como dizia o apóstolo Paulo, tem que ter olhos de ver, né? Porque a riqueza não fica na mão de bobo e não fica na mão de quem não enxerga ela. Então, com relação a competências, existem as competências técnicas e as competências essenciais, que são as que sustentam as competências técnicas. Não há nenhuma possibilidade de sustentar competências técnicas se faltar habilidades pessoais. Então, é necessário desenvolver o que os americanos chamam de soft skills, essas competências suaves, porque existem 3 poderes que mandam no mundo. Existe o hard power, o light power e o soft power. O hard power é o poder pesado, o poder da guerra. O light power é o poder do mercado e o soft power, o poder suave, é o poder da cultura. O que os Estados Unidos sempre fez foi dominar muito mais pela cultura. A Angela Merkel, o Hitler não conseguiu dominar a Europa pelos canhões, o pai dela foi general de Hitler, ela dominou pelo mercado, ela manda nos 29 países lá da Europa através do mercado. Então, ela usa o light power. E o soft power é a música, é a poesia, é a literatura, é a língua. Por isso que nós temos que fazer um enfrentamento muito grande sobre essa tal linguagem neutra. Isso não tem nada de respeitar, inclusivo e não sei o quê. Isso é uma tentativa de sequestrar a alma de uma nação. Então, isso é o soft power. Então, essas competências que não se vê são as mais importantes, porque é essas que sustentam aquilo que se vê. Com relação ao terceiro setor, toda a estrutura de uma sociedade ela é composta pelo nível público, pelo nível produtivo e pelo nível social. Então, existe o líder político, que é o que constrói o destino, existe o líder empresarial, que é o que constrói riqueza, e existe o líder social, que é o que cuida das pessoas que não conseguem lidar com as regras, com a dureza da disciplina da vida. Então, o terceiro setor, que se preocupa em cuidar das coisas intangíveis do ponto de vista de mercado, mas que acaba tendo um resultado no mercado, ela tem que ser organizada pelo governo, pelas políticas públicas, mas o mundo já deu respostas muito melhores do que política. É só nós vermos as religiões. Por isso que quando eu vejo uma igreja aberta, cristã de preferência, né, que toda religião, toda igreja cristã, ela pratica muita solidariedade. Isso significa o quê? Ela ajuda a sociedade. Então, os pastores, as igrejas, o cristianismo nunca precisou de políticas públicas. O cristianismo viveu 300 anos sem reconhecimento governamental. Agora, claro, lembre-se sempre, quando homens e mulheres justos governam os países, sempre a sociedade progride mais. Então, não descuide da parte política,
Não cruze os braços e pense que política não põe pão na minha mesa, não põe comida na minha mesa, mas pode botar você na cadeia e impedir você de pensar. Muito bem. Professor... Eu digo isso só uma partezinha rapidinho, porque eu participo do movimento escoteiro, né? Eu sou chefe escoteiro. Eu estou vendo aí o Sempre Alerta. Cidade, né? Sempre Alerta. E nós temos essa cultura, nós estamos já há 2 anos trabalhando com as crianças, né? Com os jovens, com as ODS da ONU, né? Para que eles tenham uma noção geral, porque a partir das ODS nós conseguimos identificar as políticas públicas e as formas de tratar esses trabalhos, né, perante a sociedade e perante o município que cada um rege, né? Então, esse aí foi do foco da minha pergunta, né? As 17 ODS da ONU são muito boas, mas tem ali no meio algumas armadilhas muito perigosas. Tem que prestar atenção. Uma delas é a 5ª ODS, que até a página 2 parece muito bonitinha, quando entra lá para dentro, quando você vai ler atentamente, aquilo é a maior arapuca que existe. Então, tem que sempre, lembre sempre, quando você vai para o mundo político, é melhor você ir com todo o cuidado, sempre, né? Muito bom. Muito obrigado. Eu é que agradeço. Penso, professor Garrido, que encerramos as perguntas e respostas, é isso? Não, tem mais uma aqui. Tem 2, na realidade. Qual é a relação entre Moacir de gestão Terra Rica e liderança? Tem uma pergunta. Qual é a relação entre gestão e liderança? Todo líder deve ser bom gestor? Pergunta Maria Pong, que fala a partir de Florianópolis. Repete a pergunta, fazendo um favor. Qual é a relação entre gestão e liderança? E ela pergunta, todo líder deve ser bom gestor? Só um minutinho aqui. Só um minutinho. Temos a honra de ter o professor Jamil, da Umbala de Saber, que é um magnata do conhecimento, uma aula magna que estamos a ter a honra de ter aqui na Umbala de Saber. Para quem não sabe o que é a Umbala de Saber, eu vou aproveitar que o Dr. Jamil está com o microfone desligado. A Umbala é essa comunidade. Parece que o tal do home office é ótimo, mas tem os desafios. Parece que o meu neto caiu ali e aí está fazendo aquele escarcéu das crianças de 1 ano e meio, né? Então, nós sabemos como é que é isso. Assim, gestão é a arte de gerir, é de cuidar dos processos, e liderar é cuidar das pessoas. Quando se sabe cuidar dos processos e das pessoas, você tem uma empresa justa, perfeita, azeitada e que anda a passos largos para o futuro e a sustentação. Quem sabe unir gestão e liderança sempre vai bem. Professor, a última pergunta, eu sei que o professor está de aniversário da filha. Isso. Está de aniversário da filha, para deixar Umbala de Saber, dar os parabéns à sua filha e terá também de cuidar do seu neto. Eu acho que vou-lhe fazer a última pergunta, que vem da José Carlos da Silva, que pergunta o seguinte: o ambiente de mercado futuro é interferido por políticas públicas? Essa é a pergunta do Moacir, é isso? Não, José Carlos da Silva. Depois o Moacir vai fazer a sua pergunta em viva voz. Se o mercado futuro é interferido por políticas públicas, sempre. Sempre. O Fórum Econômico de Davos, que reúne os 20 países mais ricos do mundo, eles costumam dizer o seguinte: o futuro nós inventamos. Ou seja, eles é que definem para onde que vai caminhar, como é que o mercado vai andar. Então, o mercado futuro tem muito a ver com decisões políticas. Por exemplo, lá no passado, nós tivemos muito problema. Qual era o grande problema dos cavalos, das carroças e dos cavalos? Era o esterco, era a merda. Porque nós tínhamos as tais montanhas de merda, se costumava dizer, se isso continuar assim, o mundo vai ficar coberto de merda. Então, nós tivemos, e eu estou usando a palavra assim para poder criar imagem mental. Então, foi feita a grande transição para a gasolina.
a gasolina e os carros. Aí definimos um século. Agora nós chegamos à conclusão que o grande problema é o dióxido de carbono. Se continuar assim, daqui a pouco o feito estufa vai derreter a Terra. Então, nós vamos ter que fazer agora os processos de gerenciamento para sair do petróleo. É por isso que os países árabes estão lá reinventando-se, porque o petróleo, a era do petróleo, não dura mais 20 anos. Mas não é porque o petróleo vai acabar. Assim como a idade da pedra não acabou porque a pedra acabou. A idade dos cavalos também não. É porque as tendências futuras passam por planejamentos estratégicos. Nós temos aí a questão agora, a energia limpa, elétrica, aquilo que o Edison já falava e os Tesla já falavam lá no início do século XX, que é como é que nós vamos organizar, porque o problema, assim, você consegue com uma bateria elétrica andar até 450, 500 quilômetros com um carro. O problema é que para carregar de novo precisa de 6 horas. Aí você fica 6 horas na beira de estrada, não dá. Então, precisa criar algum condutor. Parece que o grafeno, estamos conseguindo fazer o grafeno ser indutório mais rápido. Se ele transmitir mais rápido, e aí sim nós vamos conseguir solucionar esse problema. Parece que estamos conseguindo. Então, as políticas, por isso é que o nosso presidente aqui do Brasil, ele disse, olha, é nióbio que vai fazer a bateria, o grafeno é que vai carregar a bateria. Então, nós temos que concentrar atenção nesses 2 minérios. E que o Brasil tem muito grafeno e tem muito nióbio. Aí nós vamos solucionar. Então, respondendo à pergunta objetivamente, as políticas públicas definem muito o futuro de qualquer negócio. Acho que temos a última agora, do Moacir, para encerrarmos. Temos um Moacir. Primeiro, quero parabenizar aí o Bala do Saber, professor Jamil Albuquerque, aí pelas colocações brilhantes. E aí, dentro de tudo isso, as definições aí de empreendedor, definições de líder, isso tudo traz uma reflexão muito forte, principalmente quando falamos aí, professor Jamil, das políticas públicas, né, para conduzir, né, essa preocupação parece aí até do Bala do Saber, e a preocupação do senhor, a preocupação deveria ser de todos, para conduzir, fortalecer e formar líderes fortes, como o senhor colocou. Não deveríamos começar exatamente nas políticas públicas, educacionais, lá com as nossas crianças, lá na escolinha, começando a crescer a partir dali? Sim, essa é a pergunta. Como fazer isso? Como fazer isso? Definindo políticas públicas para a educação. Aqui, para os angolanos, eu vou fazer aqui uma lavagem de roupa suja aqui da nossa nação. Nós temos como patrono aqui um homem que foi da educação, chamado Gilberto Freire, que é uma tragédia para a educação brasileira. Esse Freire nós temos que extirpar esse homem da educação brasileira e do mundo, né? Por quê? Porque ele criou o conceito de que criticar, se você critica, você é inteligente. E aí vem aí um moleque de 12 anos, 13 anos, 14 anos, 15 anos, que não sabe nem fazer higiene pessoal, criticar um professor, criticar um empreendedor, criticar um gerador de emprego, e aí ele diz assim, critique que você vai ser inteligente. Então, você não precisa fazer nada, você só precisa acusar. Isso chama-se bode expiatório, que é um problema psicológico que o ser humano tem de culpar sempre alguém para poder justificar a sua incompetência. Isso começou desde Adão, né, que pisou na bola lá e culpou a Eva pisou na bola, culpou a serpente, quer dizer, o troço é antigo, não é coisa muito fácil para a gente solucionar. Mas se nós não começarmos a mudarmos, e já tem uma
uma tendência nova no Brasil, nós já vamos ter uma nova geração nascendo aí. Hoje, por coincidência, essa semana eu estava vendo o número de escolas militares que nós abrimos no país. Nós já vamos voltar com a disciplina, nós já vamos voltar com o ensino cristão, nós já vamos voltar com o ensino de bons costumes, ou seja, nós já vamos voltar com amor à pátria, símbolos marcantes da nossa nação, e isso já vai criar uma geração que vai dar resposta ali na frente. Mas temos que lembrar que nós ficamos aí uma égide de quase 30 anos, porque desde o governo Fernando Henrique, que nós íamos vindo para a esquerda, para a esquerda, para a esquerda, até a ponto de sermos governados por partidos comunistas disfarçados de democratas. E eles têm um objetivo em comum, desestrutura, divide todo mundo e cria um partido dominante. Então, isso foi um caos para o Brasil. Vamos levar mais 10 anos para recuperar, mas vamos recuperar. Professor Jair, a pergunta agora vem da Umbala de Saber. Para quando a Fundação Napoleão Hill em Angola? Para 2022. Boa, doutor Patrício. A Umbala de Saber vai fazer a ponte para ver essa Fundação Napoleão Hill. Vamos, sim, senhora. Eu queria aqui, de facto, fazer já um convite ao professor, sendo ele o patrono da Fundação Napoleão Hill do Brasil, que a Umbala do Saber está disponível para que seja a ponte de interseção de formas a poder chegar para Angola. Temos todas essas perspectivas, e inclusive eu li já o vosso portfólio de atividades, ela no fundo está de acordo e nós vamos de acordo com os nossos planos, então seria muito bom, né? Temos inclusive aqui já o nosso colega, que é o Valódia Salvador, que ele tem um portfólio de atividades quase que a começar, já fez inclusive um contacto com a Fundação Hill, por isso queríamos que ele falasse de concreto como é que está a situação dele. Só mais um minutinho mesmo para roubar o professor, vamos a saber como é que estão as coisas, porque até já temos meio caminho andado. Valódia. Está aí o Valódia Salvador? Tá. Estou aqui sim. Boa noite a todos. Valódia, tudo bem? Boa noite. Aqui é boa tarde, aqui no Brasil. Sim, professor, boa tarde. É um grande prazer partilhar a sala com o professor e os demais, e total gratidão. Pois é, conforme adiantou o professor Patrício, nós temos todo o interesse em fazer parte dessa grande construção de desenvolvimento humano que já tem vindo a se proletar pela Fundação e na qual é dirigida pelo professor Jamil, e tivemos aqui a partilhar ideias com o professor Patrício, e o professor falou aqui muito bem na construção de novos líderes para a gente ter um amanhã melhor. E, em particular, eu estou muito preocupado com as futuras gerações. Parte do meu trabalho é mentorar famílias, né? A tirar famílias do caminho distorcido para um melhor encaminhamento. E sei que todo o legado que o Napoleão Hill deixou assenta-se praticamente nesse conjunto de desenvolvimento humano e que pode ser aplicado tanto faz nas famílias como nas futuras gerações. Mas também sabemos que se pegarmos as famílias, nós estaremos a pegar as futuras gerações, e que são eles que vão construir as grandes nações. E já estamos a construir aqui um aparato no back-office para que, quando for possível essa oportunidade, já encontre aqui condições reunidas. Como eu partilhei com o doutor Patrício, que eu mandei um e-mail, né, na altura a solicitar, isso foi a coisa de 2 anos, essa oportunidade de trazer a Fundação para aqui. Não tive resposta até agora, né? Mas quando fiquei assim... A resposta vai ser ao vivo, 2022. Ao vivo. Valódia, mas você mandou para a Fundação nos Estados Unidos, é isso? Você mandou para a Fundação? Não. Você mandou para nós? No Brasil, sim, para o Brasil, tendo em conta os termos que é a Fundação no Brasil, que representa a Fundação Napoleão Hill a nível como foi há 2 anos? Como foi há 2 anos, e aí vem
a peste chinesa tomou conta do mundo, então foi um problema aí, tudo parou, né? O meu filho, inclusive, saiu no último dia que foi possível de Moçambique, porque no outro dia fechou todo, o planeta fechou. Então, nós já estávamos em Moçambique e já estávamos em conversa com Angola, né? Estávamos em conversa com Angola, e esse e-mail, o professor Valódia, deve ter se perdido naquela mudança toda que vem aquele tsunami da peste chinesa. Então, nós temos agora que retomar, né? Vamos reconstruir a história, estamos à disposição e queremos entrar em 2022 em Angola e contamos com certeza com toda essa estrutura. Obrigado, professor Jamil. É um prazer tê-lo aqui. A Umbala do Saber está muito feliz. Eu queria também manifestar os nossos agradecimentos à nossa amiga Carla. Carla, muito obrigado por nos trazer o Dr. Jamil. A Carla é fenomenal. Eu conheço a Carla desde Angola há muito tempo e ainda te apanho para trazer para a Umbala do Saber. E nós aqui na Umbala temos uma regra básica. Se quiser saber de filosofia, pergunta ao filósofo, de desporto a um desportista, mas se quiser saber de tudo isso e muito mais, vem para a Umbala de Saber. E hoje tivemos a magna honra de ter o Dr. Jamil. Dr. Jamil, o nosso terceiro momento na Umbala de Saber é o Conversa Fiada, mas neste momento, tendo a sua agenda ocupada, não tem necessariamente ficar conosco. Nós se quiser ficar conosco, nós vamos ter a honra, mas se não, nós aproveitamos para agradecer, vamos também convidá-lo a nos mandar um vídeo ou a se fazer presente aqui na nossa sala virtual, no nosso jango virtual, próximo sábado, porque é aniversário da Umbala do Saber e nós queremos ouvir dos pré-leitores o que é que acham do nosso trabalho. Então, próximo sábado, mesmo horário, se tiver disponibilidade, pode vir para nós. Se não tiver, manda-nos um vídeo para dizer o que é que achou da nossa Umbala, que nós vamos ficar muito, mas muito felizes. Farei isso. Eu mandarei um vídeo porque eu estou em seminário no sábado que vem. Então, vou mandar um vídeo. A Carla vai fazer chegar o vídeo. Vai fazer, sim. Mando para a Carla. Foi um prazer, professor Garrido, professor Patrício, Valódia, o professor Paulo, quem mais? Onde que são os anfitriões? Me ajude, professor Garrido. Muitos aqui. Eugênio Agostinho, professor Paca. Professor Paca. Todos quero agradecer, em especial às pessoas que estão aqui presentes, a Carla, em especial, que fez essa conexão entre os dois continentes, a presença dos professores da Fundação Napoleão Hill, Maurício Mazzilli, Júlio Oliveira. Eu não sei se temos mais aqui, Júlio, Maurício, mas quero agradecer a todos que estão aqui e dizer, nós temos condições de reverter. O mundo, nas últimas 3 décadas, levou um susto, porque uma corrente de pensamento dominante, chamado socialismo, tomou conta do planeta e quis sufocar o conceito derrubar 2 conceitos estruturais, que é o conceito da livre iniciativa e o conceito do cristianismo. Eles diziam muito, quero derrotá-los, mate o Deus deles. Esse é o objetivo do socialismo. E nós estávamos muito comodamente cochilando e dormindo, e eles quase ganharam. Mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então, vamos vencê-los. Nos reorganizamos e vamos vencer. A vitória deles será uma vitória de Pierrot, uma vitória de merda, uma vitória de palhaço. Nós venceremos. Muito bem, muito bem. Professor Jamil Albuquerque, é um prazer, como nós dissemos. Eu vou porque realmente é aniversário. Vocês viram meu neto aí. Deixa eu dizer que tem pessoas de Portugal, Cabo Verde, Brasil, Angola, só não sei se tem alguém de Moçambique. Tem de Moçambique. Tem de Moçambique também? Aqui a Neuza Linda é de Moçambique. Tá aqui. Moçambique. Opa, e falando de várias partes do mundo, da Irlanda do Norte, do Dubai. É o não lugar, né? Criamos um novo conceito, né? O não lugar onde
todos estão em todos os lugares ao mesmo tempo que estamos aqui no mesmo lugar. O não lugar acabou de ser inaugurado. Muito um grande bom. abraço a todos. Tchau, Obrigado. nos falamos. Boa Tchau, continuação. Jamil. Obrigado. Tchau, professor. Muito obrigado. Bom, tivemos aqui o doutor. Agora, nesse último momento, nós fizemos networking. Eu estou a ver aqui no nosso chat algumas pessoas a dizerem o que fazem. A nossa condução para o Conversa Fiada é para networking. Agora, novas relações, novas amizades. Mas eu queria começar com a Carla. Carla, muito obrigado pela forma como você conseguiu trazer. E agora, Carla, está na tua responsabilidade e da Umbala implementar a Fundação Napoleão Hill em Angola. Como é que vamos fazer isso, Carla? Estamos já trabalhando por isso, a pandemia realmente nos atrapalhou, mas estávamos buscando contato junto às universidades, pessoas, Embaixada Americana, Câmara Americana de Comércio, para tentar levar o programa de liderança, né? Sobretudo o programa de liderança, e levar àqueles que ingressam à universidade, principalmente nas áreas de gestão, nas áreas das ciências da saúde, porque é muito importante você ter líderes nessa área, formação também em MBAs, era o que a gente estava tentando fazer, mas houve a pandemia, nós tivemos que dar um break, e agora estamos retomando, né? E eu conto com o Umbala do Saber, eu conto com meu irmão, Mosquito Garrido, agora com o professor Patrício, vamos juntos. Juntos a gente é sempre mais forte. Muito mais. Temos uma conexão muito forte entre Angola e Brasil. Eu vi muitos brasileiros oferecendo aqui serviços. Vamos aproveitar. Paulo, já dou a palavra. Eu queria hoje... Antes de dar a palavra, Paulo, Mosquito, deixa só saudar aqui os meus colegas do curso de imersão que a gente fez sobre gestão de resíduos sólidos. Temos aqui vários colegas que também vieram, como nós temos falado muito sobre liderança, né? Quando estamos na imersão sobre reciclagem e tratamento de resíduos sólidos, está aqui o Zé Carlos, o Garrido, o Léo, então, e os outros que eu não estou, mas pronto, a todos muito obrigado por terem estado aqui. Aprendemos muito, do mesmo jeito que aprendemos lá com o professor Gleison, aqui também aprendemos, e é sempre bom aprender mais um bocado, né? Obrigado mesmo pela vossa presença, sobretudo pela disponibilidade que tiveram em estar aqui. Podem ficar mais um bocado, a gente está aqui, podem fazer network, dizer o que é que fazem. O Dionísio já pôs aqui há bocado, está no biogás, então pode. Professor Patrício, eu gostaria de um minuto. Se vocês acharem interessante, nós da Fundação Napoleão Hill podemos ajudá-los a conectar com outros grupos, outras universidades que também busquem por compartilhar do seu conhecimento. Exatamente. Principalmente nessas áreas, né? Uhum. A área do desenvolvimento social, a área da sustentabilidade, falar um pouquinho sobre ESG, que é muito importante hoje, e o mundo tem que se preparar para isso. Traduzir o ESG, Environment, Social and Governance. Sustainability and Government, meio ambiente, sustentabilidade e governança. Né? É a união disso, e não é para tornar a questão mais verde só, não é só ser mais verde, não, é fazer o correto, correto. Trazer sempre um equilíbrio entre a economia e a gestão social, tá certo? É pensar em responsabilidade social de maneira efetiva, aonde a gente impacte na nossa realidade. Isso é liderança. Isso é a liderança, é a mudança da nossa realidade. Exato. Nós precisamos disso muito em Angola, nós acreditamos que a África é o continente que ainda vai salvar o mundo. Há muito a ser feito e há muito a ser partilhado. E há muita coisa na África que tem que ser partilhada com aqueles que se dizem já desenvolvidos. Muito bem, Carla. Eu tenho o prazer de ter-te como irmã. Carla, muito obrigado. Carla, vamos aproveitar para fazer mais networking. Eu queria aproveitar que temos uma relação Angola-Brasil, tem muitos brasileiros representados que podiam, de certeza, oferecer
serviços e oportunidades, e também tem muitos angolanos que podiam partilhar o seu saber. Esse momento da Umbala não é gravado e a partir de agora eu